Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Última Página, que, como habitualmente, reúne os nossos dois colunistas da Última Página da edição impressa, João Miguel Tavares e Rui Tavares. Sejam bem-vindos, espero que estejam bem dispostos, como tem sido o hábito nestas nossas conversas. Sem mais delongas, vamos entrar naquilo que nos traz aqui, enfim, como é habitual. Nós temos aqui uma seleção de extratos dos textos que o Rui e o João escreveram, portanto, ao longo da última semana, mas temos também aqui espaço para as perguntas que os nossos leitores, espectadores, não sabemos muito bem como é que devemos chamar às pessoas que frequentam estas plataformas, ainda temos que encontrar uma nova definição para... Serão mais, eventualmente, telespectadores, porque, apesar de tudo isto, é uma tela. Enfim, vamos então começar com a primeira destes extratos, com a primeira destas citações, para inaugurar aqui a nossa conversa, a nossa discussão, e eu começo com uma citação de um texto do João Miguel Tavares, sobre o novo mandato, o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que o título era "O que é hei de fazer com tanto poder?". Ele diz, escreveu a páginas tantas, que a singularidade de Marcelo é tanto mais extraordinária. Deixa-me só aqui pôr isto aqui, este ecrã maior. Tanto mais extraordinária quanto vivemos tempos de anos a profundos radicalismos. Ele transformou-se na única ponte entre duas margens cada vez mais distantes. É o político mais poderoso de Portugal. O presidente de direita eleito maioritariamente com votos de esquerda. A pessoa em quem os portugueses mais confiam na era de todas as desconfianças. O senhor 60% nas únicas eleições uninominais da nossa democracia. E é aí que surge a pergunta do €1.000.000. O que fazer com tanto poder? Já pensaste nisso, seguramente, João? Que resposta é que dás? Eu já pensei nisso, mas não tenho nenhuma boa resposta para ti, Manel. Começo logo a frustrar os nossos telespectadores. É mesmo, eu tenho uma imensa curiosidade para ver como é que Marcelo Rebelo de Sousa vai levar este segundo mandato. Porque há quem tenha a teoria de que no primeiro mandato os presidentes da República são bonzinhos para depois conseguirem o voto de partidos que habitualmente estariam no espectro oposto, para depois no segundo mandato aí sim irem mostrar tudo o que valem. Eu acho que isso ainda é uma ideia muito marcada pelo segundo mandato de Mário Soares, que se pode considerar que foi efetivamente assim. Mas eu tenho muitas dúvidas que isso se aplica a Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a ironia de alguém, e parece-me relativamente pacífico, que ele é o político mais popular em Portugal, que tem uma legitimidade que não tem comparação com... Uma legitimidade política que não tem comparação com nenhum outro político. Mas a ironia é que talvez ele tenha essa legitimidade toda porque as pessoas sentem que ele não quer fazer grande coisa e nada de muito espetacular com ela. E isso, de facto, é irónico. É como dizes, olha, aqui estão estes teus magníficos superpoderes, mas é para ficares em casa e ires comentando de vez em quando uma coisa ou outra, ou então só para intervires, né, no caso exista algum grande cataclismo. E o seu próprio discurso na tomada de posse, que foi uma tomada de posse estranha, não só pela maneira do sair de casa dos pais ou ir a pé, mas também foi estranha porque parece que tomou posse e ninguém se apercebeu no meio desta pandemia. É como se nunca tivesse parado, não é? É como nunca tivesse existido uma interrupção de mandato. E ele depois no discurso fala na questão da recusa dos messianismos presidenciais, que eu penso que é uma expressão muito clara a avisar que quem espera milagres dele não espera. E quando a gente fala em milagres, que milagres são estes? Não eram grandes milagres. Era qualquer coisa no caminho daquilo que eu e o Rui aqui temos falado, de tentar encontrar alguma espécie de desígnio para o país e capaz de motivar o melhor do país a sair do rame-rame onde já se encontra.
Mas ele diz isto de uma forma muito clara, ele diz que não podemos ficar satisfeitos em regressar ao sítio onde estamos, ou seja, é preciso virar a página, é preciso um novo fôlego. Eu acho, aliás, que essa foi eventualmente não, seguramente, a declaração mais importante de todo o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tem ali uma ponta de ambição, quase como uma espécie de desafio ao governo, no sentido de dizer não podemos continuar contentinhos com as melhorias incrementais que nós tivemos, portanto, depois lamber as feridas do ajustamento com a Troika. Sim, mas repara, ele definiu 5 missões, dessas 5 missões, 4 missões são totalmente viradas, relacionadas direta ou indiretamente com a questão da pandemia. É evidente que a questão da pandemia vai marcar o país durante os próximos tempos, mas o país já não estava bem antes da pandemia e eu não, francamente, não notei isso. Foram quatro objetivos muito relacionados com a situação em que nós vivemos e, portanto, com um reflexo económico muito grande, e depois uma quinta missão lá a falar de oceanos e do amor transatlântico, que é sempre aquela maneira habitual de fechar, assim, é como acabar com o verso de Sofia. Eu já não suporto mais, não tenho nada contra a Sofia, mas eu já não suporto discursos que acabam com versos de Sofia. Parece-me sempre uma maneira ainda, até nesse tipo de construção do próprio discurso, me parece que é sempre mais do mesmo, e nesse aspecto fiquei um pouco desiludido. Sim, uma coisa muito virada para a nostalgia e muito pouco para a ação, digamos assim. É isso. São manifestos de intenções que são demasiado vagos para aquilo que eu acho que o país necessita. Uhum. Rui Tavares, tu dirias, portanto, que o homem mais poderoso do país fica contente em gerir de uma forma parcimoniosa, digamos assim, os seus próprios poderes, gerindo o país e fazendo sem grandes sobressaltos e fazendo com que, de alguma forma, se garanta, e vou usar esta frase que é muito perigosa, fazendo com que o país viva como habitualmente? Isso é, de facto, muito perigosa, é mais do que um sentido, não é? Perigosa pela sua ressonância histórica do viver habitual, não é? Que era, digamos, o grande desiderato de Salazar, depois da fase mais mobilizadora e mais, digamos, parafascista do Estado Novo, no início dos anos 30, e depois, já com a exposição do mundo português, há toda uma assunção de Portugal como uma aldeia no canto da Europa dedicada a viver habitualmente. O tal paraíso triste que lhe chamou o Saint-Exupéry, quando por aqui passou na altura da exposição do mundo português, mas perigosa também. Não, eu sei que essa ressonância histórica foi intencional, mas perigosa porque nós não podemos de facto viver como habitualmente. Nós temos aqui uma escolha à nossa frente, que é ou deixarmos andar ou realizarmos, não é? Quer dizer, sermos livres, mais prósperos e mais inclusivos. E o deixarmos andar neste momento não significa o rio não para, e deixarmos andar neste momento com a corrente é gerir o declínio, basicamente. Mas, aliás, tu hoje, nesta semana, também escreveste um texto precisamente sobre isso, colocando muito enfoque nos desafios com os quais nós temos que nos confrontar, coletivamente, mas, na tua opinião, qual será a atitude de Marcelo Rebelo de Sousa? Será mais exigente ou será mais condescendente com a gestão corrente dos problemas e tudo baseado numa perspectiva mais incremental, gradualista e naturalmente menos ambiciosa? Acho que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa às vezes nos dá pistas sobre o seu próprio temperamento, não é? Quando ele diz, por exemplo, que é um extrovertido porque é um introvertido ao contrário, mas não deixa de ser um introvertido. E ele é, em grande medida, toda a gente sabe, é um facto bem conhecido da personalidade, ele é um hipocondríaco. E eu acho que ele é um hipocondríaco também em relação ao próprio sistema político. Vive muito no medo real, ou seja, os hipocondríacos não quer dizer que não haja razões reais para se preocuparem. Ele vive no medo real do desequilíbrio do sistema. E, portanto, vê-se a si mesmo como garante de algum equilíbrio do sistema que ainda irá havendo. Vê-se como estando digamos, temporizar a política portuguesa, e isso significa não usar em demasia esses tais superpoderes, à espera que a direita resolva a sua crise, para que Portugal possa voltar a uma situação em que haja uma alternância
com programas distintos, a seguir à esquerda, à direita, que não facilita o crescimento dos extremos. E, portanto, nem grandes coligações, e desse ponto de vista uma visão muito diferente da que teria, por exemplo, Cavaco Silva, que eventualmente favoreceria um bloco central, mas com o PS como parceiro júnior, e também não uma simples transferência de poderes da esquerda para a direita, mas uma direita amarrada à extrema-direita. E, portanto, embora ele diga que, enquanto Presidente da República, erradamente, do meu ponto de vista, ele diga que, enquanto Presidente da República, tem que aceitar qualquer maioria que lhe saia na rifa, é verdade que ele preferiria que a direita resolvesse a sua crise interna para poder assumir o poder noutras condições. Agora, nisso tudo, a pergunta que fica é: os superpoderes que não se utilizam existem mesmo? E se Marcelo Rebelo de Sousa ultrapassasse a sua hipocondria, ou seja, o seu medo de que o sistema se desequilibre mais ainda e, de certa forma, nos fuja ao controle dos que são democratas, pelo Estado de Direito, pelo regime constitucional que temos desde 1974, qual é que é a melhor maneira de assegurar o equilíbrio? Numa altura em que já há fatores de desequilíbrio, eu creio que não é o regressar atrás e também não é tentar segurar um tripé que já não está muito estável. É certamente arranjar formas, um bocado como na metáfora da bicicleta, de continuar a pedalar. Arranjar aquilo a que eu chamo objetos de desejo político, que transcendam as batalhas que estamos a ter e que possam, de certa forma, unificar o país em torno de coisas que serão desejáveis de formas diferentes, com enfoques diferentes, em clave diferente, mas que serão desejáveis à esquerda e à direita. Um bocadinho, já falámos noutras semanas, para mim, uma atualização daquilo que eram os 3Ds em 1974. E, portanto, achar essas novas metas, essas novas sínteses que depois possam ser interpretadas por esquerda e direita, vividas de forma diferente, mas que façam o país avançar. E eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa tem uma oportunidade de ouro durante este seu mandato, que eu não percebo como é que não a utiliza, que é a dos 50 anos do 25 de Abril, vai decorrer durante o seu mandato, portanto, meio século do nosso regime, e mais ainda, é uma coisa em que eu insisto há anos já, os 48 anos do 25 de Abril, ou seja, aquele dia que me parece que vale a pena celebrar, em que nós teremos mais um dia de democracia do que tivemos ditadura. Entre uma coisa e outra, que é mais ou menos daqui a um ano, entre março de 2022 e abril de 2024, Portugal poderia aproveitar para fazer uma grande reflexão, um grande debate nacional, e não vejo outra pessoa para conseguir, do ponto de vista dos órgãos de soberania e dos atores políticos, para conseguir pôr essa bola a rolar do que o próprio Presidente da República. Ou seja, de certa forma, há qualquer coisa parecida com o segundo mandato de Mário Soares, não é? Todos se lembram daquele Congresso Portugal que Futuro, mas aqui feito de uma maneira que não seja em ambiente de guerrilha com o Governo, nem com o Parlamento, mas mobilizando os outros órgãos de soberania, a por sua vez mobilizarem a sociedade civil, que é o outro polo. Quer dizer, se não for o Presidente da República a fazer isto, eu acho que a sociedade civil deveria fazer isto, deveria impor essa agenda aos políticos e, portanto, usar esses anos para... antes que venha a grande crise, não é? Porque Macron fez um grande debate nacional depois dos coletes amarelos. Eu acho que nestas coisas é sempre melhor antecipar, portanto é fazermos em Portugal esse grande debate nacional antes de haver coletes amarelos. E por muitas mudanças que eu veja ao nível da Casa Civil do Presidente, com sinais de rejuvenescimento e de maior paridade, porque entraram bastantes mulheres ao serviço da Presidência da República e, portanto, começa a haver algum equilíbrio desse ponto de vista. Teremos, finalmente, uma Conselheira de Estado, na pessoa da Lídia Jorge, porque o Conselho de Estado estava apenas com homens. Ainda não vejo esse acréscimo até de sonho, se quiseres, que deste lugar da Presidência da República no sistema constitucional português é uma das suas grandes vantagens, e que Marcelo seria um excelente intérprete por essa ligação afetiva que tem com as pessoas, se abandonar um bocadinho a sua hipocondria e optar por um lugar de uma certa audácia otimista.
essa hipocondria que tu te referes manifesta-se sobremaneira na gestão da pandemia, onde, enfim, na semana passada nós chegámos a suspeitar que tinha havido ali um certo dissenso entre o Presidente e o Primeiro-Ministro relativamente à receita para o plano de desconfinamento que foi apresentado no dia 11, mas muito rapidamente Marcelo e também o próprio António Costa vieram a terreiro acabar com qualquer tipo de suspeita, de especulação que pudesse haver relativamente a essa questão. Aliás, hoje no Público há um texto da nossa editora de política, da Sónia Sapaz, que é muito interessante sobre isso, onde ela diz que pode haver todo tipo de divergências. Agora, naquilo que diz respeito ao combate à pandemia, nós temos aí uma convergência estratégica que é para durar enquanto a pandemia durar. Mas aí pergunto-te, João Miguel, isto faz sentido? Faz sentido? Isto é uma boa pergunta. Eu para já discordo um bocadinho das tuas premissas. Eu não acho que ele tenha sido assim tão rápido a vir a terreiro desmentir qualquer desentendimento. Pelo contrário, ele ainda deixou o desentendimento marinar ali um bocadinho e depois só falou depois da sua viagem ao Vaticano. Não acho que isso tenha francamente grande importância. Agora, se eles podem ou não estar em desacordo, eu acho que nesta altura do campeonato já não vale muito a pena estar em desacordo, porque, para bem e para mal, eu acho que se está a aproximar do fim, sinceramente. Desde que a vacinação continua a bom ritmo, não é? Nós temos sempre aqueles problemas de distribuição, mas desde que a vacinação continue, fazendo o paralelismo com aquilo que foi o ano passado, ou seja, também, apesar de tudo, parece haver algum efeito do clima na travagem do próprio vírus, e, portanto, vem aí a primavera, vem aí o verão. Nós só voltámos a ter problemas graves no inverno do ano passado. Quando chegar esse outono no inverno, em princípio, a percentagem da população vacinada vai ser já muito mais elevada. Eu, em termos otimistas, quero acreditar que a pandemia está a chegar ao fim e, nesse aspecto, de facto, não vale a pena estar com grandes desentendimentos. Se no passado esses desentendimentos podiam... Quando eu digo desentendimentos lá está, se calhar não é muito divergências difícil. Públicas. Sim, acho que divergências públicas não têm grande vantagem, mas teria, se calhar, alguma vantagem, um nível maior de exigência a muitos níveis, alguns dos quais nós vimos agora. Quer dizer, eu escrevi um texto bastante entusiasmado em relação àquela matriz, a matriz de risco. Quer dizer, aquilo evidentemente é algo que tem limitações, mas aquilo tem uma lógica que eu acho que, para mim, por exemplo, aquilo é compreensível. Lógica da qual, desculpa, João, uma lógica da qual, escreveste tu, nós precisamos tanto como vacinas. Exato. E eu tenho pena é que não tenha aparecido a matriz em abril ou em maio de 2020. Essa é a minha pena, que chega com olha só agora é que eles nos estão a dar um instrumento em que nós sentimos que há ali uma racionalidade e que faz sentido para gerir aquilo que é o nosso dia-a-dia. Nós sabemos onde é que devemos estar, o que é que devemos estar a pedir para abrir ou para fechar. E esses instrumentos de racionalidade em que a própria população é incluída, e que de certa forma até vai ao arrepio daquilo que foi uma frase muito infeliz de António Costa, que ainda há pouco tempo estava a sugerir. As mensagens sobre a pandemia têm que ser muito simples, senão as pessoas parece que não percebem. Aí eu não tenho mesmo as pessoas em conta de estúpidas, tenho em conta a dificuldade de perceber para onde é que o governo caminhava durante imenso tempo. E esse olhar muito divergente sobre aquilo que devia ser o combate à pandemia. E isso, para mim, foi um erro que faz com que eu tenha a sensação que nós andamos mais à boleia da sorte do que propriamente de um grande mérito da organização do Estado para definir a forma como a pandemia deveria ser combatida, que acho que isso não existiu. E mesmo não existir dentro do próprio governo uma task force científica que não serve, que isto para mim parece uma coisa de uma ingenuidade extrema, que é achar que para estar bem informado cientificamente tu te deves fechar numa sala, metes lá 20 ou 30 cientistas e depois ficas a ouvir o que é que cada um deles diz. Isso não é estar bem informado em lado nenhum. Bem informado é dizer, aqui está o senhor Joaquim, este senhor Joaquim é o responsável pela task force científica do governo e o senhor Joaquim vem-me apresentar uma solução para o que é que eu hei de fazer. O senhor Joaquim engana-se 2 ou 3 vezes, então o governo manda embora o senhor Joaquim e vai buscar o senhor Manel. Mas quer dizer, é assim que funciona, não é sentar-te numa sala do Infarmed
andares a ouvir o que é que 30 pessoas dizem e depois parece que andas ali a tirar qual é que é a média das opiniões para saber o que é que isso faz. E tem muito a ver com aquilo que é uma conversa recorrente das fragilidades do nosso Estado, uma certa falta de profissionalismo na gestão. Isso é uma grande perda nossa, não é? Não é daqui, é aquela sensação que nós temos que é quando se chega a este nível de gestão, quer ser um bom gestor, não estás no governo, estás a gerir empresas onde ganhas milhões. E depois, a certa altura, isso falta no setor público. O Rui também escreveu sobre o plano e vou-te citar: para evitar uma quarta vaga, há uma condição essencial para este desconfinamento: saber recuar sempre que necessário. Caso a caso, região a região, critério a critério. Saber recuar não pode ser apenas um chavão, tem de ser uma política com credibilidade pública e nenhuma vergonha ou hesitação em ser aplicada. Ok, muito bem. Eu também estou de acordo com aquilo que disse o João, com aquela leitura. Acho que isto é perceptível para a maior parte das pessoas saberem que há indicadores que, se forem ultrapassados, se recua, se forem cumpridos, se pode avançar. Acho que essa transparência envolve os cidadãos, em vez de andarmos aqui com aqueles tabus todos que mandámos nas últimas semanas, que na minha opinião, não faziam sentido absolutamente nenhum. Mas nós, com o passar dos dias, quando vamos olhando para aquela conjugação entre o RT abaixo de 1 e do número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, acima dos 120 ou 240, há ali zonas cada vez mais cinzentas que nós público, temos feito várias perguntas, quer à Direção-Geral de Saúde, quer ao Ministério da Saúde, e as perguntas não são assim tão claras, ou seja, essa clareza, há ali uma questão de fine-tuning, de afinação, que não está devidamente ainda determinada. O que quer dizer, portanto, que em alguns dos casos, Rui, saber recuar não é assim uma questão que seja tão facilmente transponível para uma fórmula como a que dos quadradinhos verdes, amarelos e vermelhos nos permite. Não tens essa sensação? Concordo perfeitamente. Saber recuar não é científico, é político. E a política depende de muitas coisas que não são científicas e não se explicam de forma explícita. Depende muito daquilo. Há um filósofo, Michael Polanyi, que chamava isto o conhecimento tácito. Tem a ver com experiência, tem a ver com sabedoria, tem a ver com uma relação com a própria coisa pública, com a sociedade e com as formas de reação da sociedade que os cientistas muitas vezes não dominam. A governante que provavelmente teve maior sucesso no mundo a lidar com a pandemia, a Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, explica que no início, quando ela decidiu confinar de uma forma muito vigorosa a Nova Zelândia, muito no início da pandemia, os cientistas ainda não lhe aconselhavam aquilo. Portanto, a verdade é que, por muito que a gente não queira, os políticos às vezes têm mesmo que ir pelo cheiro, têm mesmo que ir pela intuição. Um bocado como os generais do Napoleão, não é? A principal característica que ele queria neles era que fossem sortudos, tivessem sorte. Não era bem terem sorte, tinham boas intuições. E nós também precisamos disso nos nossos políticos, de sabedoria, de intuição, de talento a ler a sociedade. Por exemplo, nós agora estamos com bom tempo. É verdade o que dizia o João Miguel, que pode haver alguma sazonalidade na disseminação da infecção. É verdade que também nós, ao exterior, estamos, por natureza, em ambientes que são mais bem arejados, ou estamos ao ar livre, e, portanto, aí é mais difícil contaminarmos. Mas também, por outro lado, não nos podemos esquecer de uma coisa que não havia no ano passado, que são novas variantes do vírus. E em Portugal, a variante britânica é provavelmente já dominante, a B117. Sim, 75%. E, portanto, isso significa que nós ainda não estamos livres de uma quarta vaga. Eu normalmente sou mais acusado de ser otimista do que o contrário, e sou. Em relação às vacinas sou otimista, mas acho que Portugal ainda está aqui num momento em que, na verdade, é um bocado... É uma metáfora um bocado absurda, mas lembrei-me dela há bocado. É como quando eu tirei a carta. Há aqui dois tipos de exames que Portugal tem que passar, que é confinamento e desconfinamento. Nós no confinamento passámos à primeira, eu também no código passei à primeira. Portugal a confinar é ótimo, não haja a mínima dúvida que nós confinamos e baixam os indicadores todos e conseguimos quebrar a curva, quebrar a espinha à curva de infecções. A desconfinar, temos agora a terceira oportunidade, eu também só passei na condução à terceira, pá, e eu acho que agora vamos pela terceira vez a ver se passamos no exame do desconfinamento. Eu acho que falhámos das outras duas vezes, não falhámos por muito, mas falhámos.
E agora temos esta cábula, mas convém usar a cábula sabiamente. As cábulas servem para o que servem. Não substituem uma análise sábia das condições que temos à nossa frente. Se vemos que há uma situação em que as pessoas começam a relaxar porque acham que isto está a acabar, se há um pico, se há uma curva que começa a subir muito, vamos precisar de recuar, vamos precisar de saber recuar. Em nome de duas coisas. Neste momento, eu acho que a saúde pública e a economia sempre concordaram uma com a outra, por muito que às vezes se dissesse o contrário, mas agora concordam de forma gritante. É que nós não podemos ter uma quarta vaga, seria imoral termos uma quarta vaga numa situação em que daqui a 2 ou 3 meses toda a gente que é de risco já vai estar vacinada e, portanto, já não teremos tantos mortos inúteis numa situação em que a vacina existe. E, por outro lado, se nós tivermos uma quarta vaga, nós condenamos o verão turístico. Portanto, temos ainda que ser muito cuidadosos, temos que investir tudo nestes próximos 3 meses, que são verdadeiramente decisivos, à medida que a vacinação for aumentando, à medida em que começar a haver um estoque de vacinas muito grande e, portanto, já não há desculpas com a União Europeia. A partir daí é tudo capacidade logística e distribuição aqui, pôr essas vacinas nos braços das pessoas. E pode ser que a gente, em finais de junho, princípios de julho, tenha uma situação em que, bem, aí sim pode-se reunir a família em esplanadas, em jardins, pode-se fazer piqueniques, podemos ter uma vida bastante mais normal e podemos começar a receber turistas e ver a economia a crescer, esperando que seja aí com uma saída da recessão, também ela bastante inclinada. Sim, senhora, saber recuar. Olha, vamos passar aqui para perguntas dos nossos telespectadores ou leitores. Temos aqui uma pergunta, que é uma pergunta muito longa, com vários considerandos, que tem a ver, portanto, com a discussão que na última semana ficou relativamente esquecida, mas que é alarvar e vai nos acompanhar nos próximos tempos, sem dúvida, que é a questão do aeroporto. Temos, portanto, um dos nossos leitores, Luís Ribeiro Chorão, que pergunta, em nome da regionalização, da situação geográfica, da disponibilidade de terrenos, da carestia da obra, porque é que Beja fica completamente fora da equação do novo grande aeroporto de Lisboa. Bom, nós conhecemos muitos aeroportos, grandes aeroportos, por exemplo, o novo aeroporto de Istambul, que é uma coisa absolutamente gigantesca. A gente demora mais tempo a chegar ao sítio onde o avião vai encostar à manga do que propriamente num voo quase do Porto de Lisboa até lá, que é absolutamente gigante, e fica longe, que se farta da capital, de Istambul. Não é capital, mas de Istambul. Isto faz sentido voltarmos a discutir esta questão? Está claro que isto tem um lado técnico que nem eu, e suponho que também vocês não têm, não é? Mas como debate público, valeria a pena reequacionar este cenário? O que é que vocês acham? Quem é que começa? Diz. Força, Rui. Escolhe um Tavares. Não, posso ser eu. Então, é assim, se nós tivéssemos várias dezenas de milhares de milhões de euros para fazer um projeto, independentemente depois das críticas que se pode fazer a esse tipo de grandes projetos, mas vamos a ver uma espécie de mini Brasília em Beja, e, portanto, fazer de Beja um nó não só aeroportuário, mas também ferroviário, porque o leitor fala também do TGV, da possibilidade do TGV passar por ali, que por sua vez ligaria a Sines. Bem, e não poderia ficar por aí, teria que ter também uma ligação à agricultura intensiva, também independentemente, esquecendo as críticas em relação ao tipo de agricultura que nós temos estado a ter em torno do Alqueva. Talvez pudéssemos pôr essa questão, mas eu acho que nós não temos os recursos suficientes para isso. E, portanto, Beja acaba por estar demasiado longe, ou de Faro, e também sabemos, aliás, o público noticiou isso há pouco tempo, quão caro será ou seria ultrapassar a Serra Algarvia com túneis e viadutos e, portanto, ganhar tempo para as pessoas poderem ir de Beja para o Algarve, de Beja para Lisboa, aí é mais fácil, não implica um investimento muito grande.
E depois temos que ter em conta os outros imponderáveis, ou são imponderáveis, pelo menos, tendências, questões em aberto do setor aeroportuário nas próximas décadas. Chama a atenção para um artigo de um cronista do Diário de Notícias, que foi teu camarada, acho que na primeira redação do Público do Porto, o Daniel Deusdado, que aqui não neste domingo, no domingo anterior, escrevia acerca do setor económico que está aí quase literalmente a levantar voo dos aerotáxis, ou seja, basicamente helicópteros elétricos que estão neste momento a ser desenvolvidos com dinheiros da União Europeia e não só nos Estados Unidos também, e que vão apanhar uma boa parte dos voos curtos e de negócios, viagens de negócios, por um lado. Por outro lado, tudo o que vai passar para estas plataformas que a gente usa agora de videoteleconferência, portanto, muitas reuniões daquelas absurdas que fizemos durante muito tempo, de ir, sei lá, eu fui 4 vezes a Berlim, a seminários, a conferências ou a reuniões, e não conheço a cidade de Berlim. Foram tudo situações de chegar de manhã, vir de lá à tarde, no máximo passar uma noite no hotel. Isso acho que há condições tecnológicas para deixarmos de fazer tanto. Portanto, restam as viagens turísticas, nas quais a proximidade a uma cidade como Lisboa conta. Bem, eu não sei quem é que tem razão, se é o nosso leitor, se é o Daniel Deusdado, mas acho que nesta situação em que estamos, ou seja, com uma amplitude tão grande entre várias alternativas, eu começo a achar que o meio termo é capaz de ser Alcochete, não querendo fazer uma coisa que nunca fiz em anos de opinião publicada, que foi um termo onde, de facto, não sei. Eu não sou especialista em aeroportos, não sei. Deve ser das poucas pessoas no país que não tem mesmo, não sei se ele deve ir para um lado ou para o outro. Mas, tendo em conta os impactos ambientais nas hipóteses do Montijo, quer como aeroporto secundário ou aeroporto primário, tendo em conta que a Beja seria uma opção muito cara, bem, talvez Alcochete seja o meio termo, a não ser que o Daniel Deusdado tenha razão e, na verdade, dê para ir empurrando com a barriga a saturação do aeroporto da Portela até um momento daqui a 5 ou 10 anos em que a indústria do turismo e da aviação mudou de tal forma que o nosso atraso passa a ser a nossa grande vantagem, porque a vantagem comparativa de Lisboa será ter um aeroporto aqui ao pé, com aviões mais seguros, mais ecológicos, mais silenciosos, e, portanto, todos os problemas do aeroporto da Portela começam como cruzinhas num teste, começam a ser riscados. Bem, se o Daniel Deusdado tiver razão, se calhar não precisamos de nenhum novo aeroporto, e esta discussão que temos há décadas irá para as teses de mestrado e de doutoramento de estudantes futuros do século XXII. Pois, esta é uma discussão que exige muitos conhecimentos técnicos de navegação aérea, de fluxos de tráfego aéreo, de previsões, e eu estou completamente de acordo com muitas daquelas reuniões de negócios que havia, que exigiam, por hábito, se faziam através de reuniões presenciais, muitos desses voos em que uma pessoa ia de manhã para ter uma reunião em Bruxelas ou em Frankfurt ou em Londres e depois regressava no dia seguinte. Eu acho muito sinceramente que o mundo vai mudar nesse capítulo. Agora, há aqui também uma questão que tem a ver com a necessidade de esta discussão ser o mais partilhada por todas, isto por uma razão muito simples, é que parece-me que a intenção do governo é agora fazer com que não seja Portela mais um, mas seja um mais Portela, ou seja, fazer do Montijo o grande aeroporto. E eu acho que, olhando para aquela sensibilidade ambiental, para aquela sensibilidade ecológica daquela zona, os riscos sísmicos, os riscos de cheias, eu acho que é uma discussão na qual vamos ter todos que participar. E sabendo que o João, como eu e como nós, é um homem de letras, eu ainda assim lhe perguntava o que é que tu achas desta discussão, se é Portela mais um mais Portela, Alcochete, e se Beja faz algum sentido nesta equação? Bah, eu ainda andei 2 anos em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico, atenção, eu tenho 4 análises matemáticas feitas, pá, e álgebra também, ainda fiz isso tudo. Portanto, eu na verdade sou um homem uma lição, mas, dito isto, pá, percebo tanto de aeroportos como vocês, ou seja, nada.
Eu concordo com tanto que o que disse o Rui, talvez seja um bocadinho menos otimista. Às vezes existe uma espécie de deslumbramento tecnológico e nós achamos que andamos a voar daqui a 100 anos e ainda andamos de maneiras completamente diferentes, e é possível que ainda andemos a voar da mesma maneira, se calhar com mais hidrogénio e menos fuel, mas talvez não seja assim tão diferente. Às vezes também existe uma espécie de entusiasmo tecnológico e depois a realidade vem comprovar que não foi assim. Portanto, acho que é muito cedo para descartarmos essa ideia de que daqui a 4 ou 5 anos vai haver menos gente a voar ou a voar de maneiras assim tão diferentes das de hoje em dia. Eu não sei como é que vocês estão. Eu, por mim, estou mortinho para me encontrar em algum aeroporto estrangeiro o mais rapidamente possível. De facto, não é para ter reuniões de trabalho, mas é para sair daqui e conhecer outras coisas. Apanhar ar. E para apanhar ar. E esse apanhar ar eu penso que é comum a todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas. Vivemos num planeta cada vez mais cosmopolita. Curiosamente, eu acho que possivelmente não vai ser para as pessoas voarem para as cidades, vai ser para voarem para as cidades para depois partirem à descoberta do resto dos países, um turismo mais próximo até da natureza e tudo isso, mas não vejo como é que a circulação das pessoas vai diminuir. Não acredito mesmo nisso. Acho que somos animais sociais e circulantes, e portanto continuaremos a circular o máximo que pudermos. Eu, por mim, estou desertinho para fazer umas viagens mal possa, e portanto acho que é o que vai acontecer, de onde a Portela vai ter sempre problemas de dimensão. Acho que é uma mais-valia, de facto, o facto de ser um aeroporto que está dentro da cidade, não está em cima da mesa acabar com a Portela. Agora, entre Alcochete e Montijo, eu devo dizer que um dos textos mais interessantes que li sobre o assunto foi de José Sócrates, um texto que ele publicou, penso que foi no Sol. Lá estás tu a falar no Sócrates. Lá estou eu, mas desta vez para elogiar com entusiasmo. Eu penso que ele escreveu um texto, acho que foi no Sol, ninguém falou disso. Mas o texto era de facto muito interessante e ele tinha razão. Eu concordei praticamente com tudo. Ele não só chamava a atenção, porque esses estudos de Alcochete já estão mais do que feitos, como chamava a atenção para os problemas ambientais do montismo. E de facto o montismo, quando nós nos sentamos a olhar para os problemas ambientais, é de facto difícil não ficar sensibilizado com o tema, parece realmente um absurdo. E ele ainda falava no outro tema, que tende a ser esquecido, das câmaras municipais. E o argumento de Sócrates tem todo o sentido. Esta ideia de que agora de repente vamos fazer um aeroporto e passar por cima da opinião dos municípios que ali estão e que vão ser obrigados a viver com aquela infraestrutura durante 100 anos, é de facto um absurdo. E eu sou muito sensível ao argumento: olha, estes senhores em Alcochete querem o aeroporto, mas estes senhores aqui no Montijo não estão interessados. Então vão-me desculpar, isso é um argumento de peso que acho que deve ser tido em conta. Agora, eu uma vez, eu acho que já disse isso no Governo de Sombra, eu cada vez que me falam do aeroporto só me lembro da famosa parede do Alqueva, do Construam Porra, se vocês me lembram, aquelas fotos. Sim. Então, e é isso, arranjem uma parede qualquer, nós nem parede temos para poder construir isso, mas decidam-se. É verdade. Daí estamos todos de acordo. Bom, mais uma pergunta que nos foi colocada pelo nosso leitor telespectador Armindo Bento, que tem a ver, portanto, com os apoios que o Estado está a conceder no âmbito da pandemia. Escreveu: todos nós estamos de acordo certamente que as empresas devem ser subsidiadas pelo Estado. Agora, não acham que é moralmente injusto que posteriormente, ao gerar lucros, os mesmos venham a ser distribuídos pelos detentores de capital? Não entendem que essas empresas deveriam primeiro repor os subsídios que receberam? Ou seja, isto é de alguma forma, portanto, transformar os subsídios em empréstimos nos casos em que as empresas conseguem passar com sucesso os testes e as dificuldades da pandemia. Mas, muito sinceramente, eu acho que há aqui neste juízo, no juízo implícito nesta pergunta, há aqui qualquer coisa que faz sentido. Quem é que quer começar? Começa João Miguel agora. Eu acho que depende muito dos setores. Nos setores em que há uma espécie de expropriação legislativa, ou seja, em que o Estado, claro que é para a proteção da saúde pública, mas em que o Estado diz: fechas o teu trabalho, fechas e não abres. Eu acho que aí essas empresas deveriam ter sido apoiadas, e muito mais apoiadas do que foram, e apoiadas a fundo perdido.
Aí há uma decisão da sociedade como um todo, do Estado como um todo, do governo em primeiro lugar, de dizer estas pessoas não podem exercer a sua atividade. Portanto, não acho que aí o Estado tem a obrigação de as apoiar o máximo que puder e depois de abrirem as suas portas, se o negócio voltar, se elas sobreviverem, também pagam a sua parte em impostos sem IRC, que acho que é isso que faz falta. Agora, se imaginem que essa pergunta é feita para bancos, aí não, mas também há mecanismos legislativos que supostamente os bancos deveriam aos poucos pagarem certos tipos de empréstimos que foram sendo recebendo do Estado. Portanto, eu aí diria que depende imenso do setor que se está a falar e não dá para ter uma posição generalista sobre o tema. Rui. Bem, a diferença entre a crise de 2008 é que ela precisamente tem origem no sistema financeiro e isso tornou-a tão intratável, tão difícil de resolver, porque basicamente os Estados e os bancos centrais tentaram resolvê-la tirando dinheiro para cima dos bancos e pedindo aos bancos para se limparem, se não se limpassem, tirando mais dinheiro para cima dos bancos e basicamente tentando ao mesmo tempo segurar um sistema que estava em avançado grau de putrefação e ir limpando os livros dos bancos de crédito mal parado, que ficou depois, etc. Nós, em Portugal, estamos na ponta final, não é? Quase no carro vassoura da resolução dessa crise, porque ainda continuamos a pôr dinheiro em bancos e a coisa, 13 anos depois, ainda não está resolvida. Esta crise é diferente, ela é exógena, vem do exterior e, em boa medida, não é sempre comparável a uma guerra, não é aquela comparação que tem aparecido com a economia de guerra, mas há questões em que é comparável. Estamos a dar a fundo perdido, se calhar deveríamos dar mais, no caso do setor chamado Horeca, não é? Hotelaria, restauração e cafés, provavelmente a certa altura devíamos ter pago para ficarem fechados. Era uma maneira de segurar esse setor ou deveríamos ter feito isso mais e mais cedo e ao mesmo tempo as pessoas não se irem infectar lá, porque houve uma altura em que andámos a correr riscos demasiado grandes. E aí a principal paga que a economia nos deve dar é recuperar. E depois, através de impostos, nós recuperarmos esse dinheiro. Mas isso não impede que devamos ter uma espécie de uma leitura pública do que é estratégica de para onde é que uma parte desse dinheiro da recuperação deve ir, um pouco como, bem, na história da reconstrução de Lisboa a seguir ao terremoto, a Praça do Comércio não se chama Praça do Comércio porque deveria ter comércio, ela tinha muito mais comércio antes de se chamar Praça do Comércio, quando era Terreiro do Paço, havia muitas lojas por lá do que depois. Chama-se Praça do Comércio porque foram os comerciantes que pagaram com um imposto especial sobre o comércio para reconstruir a cidade. E o que tiveram de agradecimento é um baixo relevo, está lá na parte de trás da estátua, é com esta do Dom José, em que aparecem os comerciantes com uns cofres cheios de moedas a dar à cidade de Lisboa, é zangue, para basicamente ela poder ser reconstruída. No meio disso tudo, há uma grande verdade política, que é que em situações de grande crise, e de grande crise exógena, como é o grande sismo que tivemos em 1755, ou como é esta pandemia, em muitos títulos comparável, há um papel dos atores da economia que, ao mesmo tempo que eles são apoiados para que a economia retome, e com isso gere emprego e possibilite consumo, eles também têm algo a retornar. Eu teria uma proposta ligada a uma coisa de que temos falado antes, que tem a ver com a rápida e vigorosa reformulação de que nós precisamos no ensino superior. Eu tenho dito muito que é preciso mudar o 12º ano do secundário para o ano 0 do ensino superior, que é preciso internacionalizar e rejuvenescer o ensino superior em Portugal, mas nitidamente isso não se faz só com o Orçamento Geral do Estado, tal como ele é agora. O Estado não tem dinheiro para isso. E também as propinas, é uma discussão muito longa e muito antiga, mas também não resolvem tudo. Provavelmente nós temos que mudar as fontes de financiamento do ensino superior, e eu iria para uma estrutura tripartida na qual o IRC desempenharia um papel importante. Aqui o modelo é o da Universidade de São Paulo, que é provavelmente a melhor universidade de língua portuguesa do mundo, e que é uma universidade estadual do Estado de São Paulo e não federal brasileira, é financiada, vejam lá, com uma parte do imposto sobre transportes de mercadorias de São Paulo. O antigo governador Mário Covas de São Paulo decidiu assim porque foi uma maneira de
o financiamento da universidade não depender de ciclos políticos, haver uma simbiose entre a economia do Estado e o investimento em ensino superior do Estado, e eu acho que isso poderia fazer como uma parte de IRC para aquilo que eu chamaria um plano estratégico, um fundo estratégico do ensino superior. Para os laboratórios, para as bibliotecas, para os edifícios a que precisamos a longo prazo, para o Conselho de Reitores poder ter visão de longo prazo maior do que os 4 anos do ciclo político. Achas melhor do que uma raspadinha do ensino superior, Rui? Uma raspadinha do ensino superior é que era. Eu, se pudesse, acabava com raspadinhas, até porque vejo aqui ao pé de casa... É inacreditável. O impacto social, ainda um dia haveria de perceber o suficiente acerca disso, e a melhor lição que tive sobre raspadinhas alguma vez foi numa esquina de um bairro que se chama Portugal Novo, que é um bairro de habitação social, mas muito degradada, ali perto do Arieiro. Estava lá um senhor cigano a vender as suas roupas e dizia: ninguém compra, é culpa das raspadinhas. Está toda a gente viciada em raspadinhas, fazem filas para as raspadinhas e é imoral o impacto social que... Não, é que juntas depois a isso... É outro assunto, mas era um bom assunto. É um belo assunto, é uma coisa preocupantíssima. É porque depois deve-se juntar isso. Vocês já repararam a quantidade de publicidade que existe em coisas de apostas online? Permanentemente. Em todas as televisões, ou seja, para haver tanto investimento publicitário, evidentemente tem que haver uma receita correspondente que o justifica. Todos os dias há umas coisas novas, não é? E, enfim, isso quer dizer que deve haver muita gente também a gastar dinheiro por esses meios. São psicologicamente viciantes e duvido muito que haja apoio psicológico correspondente, não é? Bem, portanto, estava a dizer o Orçamento do Estado que pague salários de professores e funcionários, e depois, quando eu digo tripartido, acho que pode haver um papel a desempenhar pelo IRS das pessoas, mas quer ser rigoroso nisto que estou a dizer, das pessoas que beneficiaram do ensino superior e que têm rendimentos acima da média. Ou seja, em vez de estar a dizer... O modelo americano, um bocado americano, no lado embora lá está, os americanos não é obrigatório, mas, enfim, quem é formado por uma universidade e sai-se bem na vida, sente-se moralmente impelido a devolver parte à universidade que o formou. Acho que a discussão em Portugal está feita ao contrário, porque diz-se às pessoas: paga propinas agora, e às vezes até endivida-te para pagar propinas agora, no caso de mestrados e doutoramentos, porque vais beneficiar no futuro. E sabemos que muita gente não beneficia, porque muita gente está licenciada, mestrada e doutorada e continua a trabalhar a recibos verdes por pouco dinheiro. Mas já ao contrário, dizer: ok, licencia-te, mestra-te, doutora-te, porque o país precisa de ti, e se vieres a ganhar mais do que a média, ou mais do que os 20 mil euros anuais ou 30 mil euros anuais, que mesmo assim é muito pouco, mas já começa a ser acima do salário mediano, aliás, nem médio, mas mediano português, aí tens uma majoração que pode ser de 0,5% ou de 1%, ou pode ser progressiva, e que pode servir para um fundo de apoio aos estudantes e à segurança portanto, social, ao apoio escolar, propriamente dito, porque aí são as gerações que beneficiaram do ensino superior a contribuir para as bolsas, refeitórios e residências estudantis dos novos estudantes que vão entrar. E aí eu acho que pode fazer algum sentido ter essa discussão, não pagar propinas agora, licenciar, beneficiar a sociedade, e se os benefícios vierem, se os salários forem de facto mais altos, essas pessoas, eu certamente não me importaria, ou muitas não se importariam, ajudar a contribuir para que os estudantes subsequentes, os mais novos, possam também beneficiar. Muito bem, nós estamos quase a acabar, mas já há aqui uma pergunta que eu acho que é interessante. Vamos tentar responder-lhe o mais rapidamente possível. Ela foi colocada pelo Filipe Silva e pergunta o seguinte: será o moderado conservadorismo de António Costa uma forma de dançar consoante a música e manter a popularidade num país de brandos costumes, por forma a executar reformas milimétricas que de outro modo existiriam, pois um governo disruptivo não se manteria muito tempo em cima do cavalo? Ou seja, ele apela aqui para um certo ajustamento daquilo que é a atitude de António Costa enquanto Primeiro-Ministro com uma certa forma de ser e de estar e de viver do país. Quem é que quer arriscar uma interpretação para isto, ou uma resposta?
João, começas tu? Posso começar eu, assim, nos dias em que eu acordo bem disposto, essa é exatamente a tese que eu tenho sobre António Costa. Nos dias em que tenho muita vontade de olhar para ele a uma luz positiva, porque eu acho que ele tem algumas qualidades, esse é o melhor que eu posso dizer sobre ele. Embora não consiga perceber sequer onde é que estão as pequenas reformas incrementais, porque acho que nem isso tem existido. Esse é... Nos dias em que acordo mais mal disposto, tenho muitas dúvidas que seja isso que está a fazer e temo que a única coisa que eu esteja a ver à minha volta é a consolidação de um projeto de poder por parte do Partido Socialista, no sentido em que coloca uma sociedade cada vez mais dependente dele, instituições cada vez mais dependentes deles, e o grande objetivo do país é ir sempre de gamela todos os anos a tentar encher o máximo que pode a Bruxelas. E parece que esse é cada vez mais o grande desígnio nacional. Mas digamos que a leitura do leitor é aquilo que de mais positivo se pode dizer de António Costa. Eu penso que esse leitor também é aquele que depois referia à questão da Câmara Municipal de Lisboa. De certa maneira pode-se dizer que foi esse o António Costa que eu de certa forma senti que podia existir na Câmara Municipal de Lisboa. O que é que mandar no país é mais difícil do que mandar na Câmara Municipal de Lisboa? Rui, em 3 minutos, por favor. Talvez até em menos, ninguém sabe. Se calhar nem o próprio António Costa sabe. Acho que o tira-teimas Mas houve lá, ao fim de 5 anos ele já devia saber. E nós também. Ele tem para aí 50 anos na política, não é? Quer dizer, não sei que idade é que tem agora o António Costa, mas parece que começou aos 14. E pronto, quer dizer, portanto, é alguém que tem mais experiência na política do que praticamente, como começou tão cedo, praticamente qualquer outro ator político atual em Portugal. Provavelmente esta é a justificação que ele dá a ele mesmo, quer dizer, se querem reformas, é preciso manter um governo popular e então quando a economia estiver a crescer é mais fácil fazer reformas, porque há dinheiro para distribuir, o que não é possível é fazê-las numa situação, digamos, tipo Guterres 2, não é? Em que está tudo empancado e, portanto, não há reformas a fazer. Mas eu acho que aqui o tira-teimas é obrigá-lo, no fundo, influenciando o debate público e fazendo debate público, criando debate público, obrigá-lo a vir a jogo com propostas mais ambiciosas. Ou seja, se os políticos perceberem que o país, pela maturidade do seu debate, os obriga a falar de determinadas coisas, bem, então aí nesse caso eles têm que vir a jogo. E isso, de certa forma, apesar de tudo, tem acontecido. Na discussão à volta do Plano Costa Silva, na discussão em torno da execução destes senhores e europeus, eu não digo de Bruxelas, porque eles são de toda a União Europeia e nós fazemos parte dela e a União Europeia, neste momento, vai endividar-se em nosso nome também. Portanto, pela primeira vez tem dívida federal. E, portanto, nós temos... Ela em si não pagam mais do que outros, não é? Há uns que pagam e outros que recebem, não é? Bem, mas quer dizer, mas nada seria melhor para Portugal. Se calhar está um bom desígnio. Eu queria que Portugal pagasse. Quer dizer, mesmo regimes federais, como o do Canadá, não é? Que eles fazem ali uma perequação e certas províncias, eles não chamam Estados, certas províncias recebem e certas pagam. O Quebec recebeu durante muito tempo. Era, por assim dizer, subdesenvolvido, ou tinha um atraso crónico. Hoje em dia paga. A Irlanda também é contribuinte líquida. E quem me dera que Portugal fosse contribuinte líquido da União Europeia. Aí está um bom desígnio, até porque depois dos ciclos, digamos, do ouro do Brasil, garimpado com mão de obra escrava, do petróleo e dos diamantes de Angola e por aí afora, quer dizer, não vamos inventar muito mais coisas. Não vai aparecer muito mais. Esse grande ciclo de 500 anos fechou-se definitivamente, ainda bem, não volta atrás, e agora nós temos, olha, se calhar o último desafio o último desafio do Marcelo, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tu não gostaste muito, eu também não gosto naquela linguagem da é a lusofonia, a Europa e o mundo, mas visto de outro ponto de vista, é acharmos um lugar para nós no mundo. Não há isolamento possível, e este marco da União Europeia é, depois de 500 anos, aquele que a gente vai viver, se calhar sabe-se lá quanto tempo, mas de algumas gerações certamente, e temos que nos inserir nele. Mas a fazer o quê e de que forma, essa continua a ser a grande questão. Muito bem, meus caros. Muito obrigado pela vossa participação, mais uma.
Obrigado também a todos que nos seguiram. Despedimos-nos. Até próxima semana. Cá estaremos uma vez mais com o Conversas da Última Página. Boa tarde. Adeus, até para a semana.